Hoje é um dia muito especial. Sou Macarena, comunicadora, fotógrafa, realizadora desse projeto, junto com Bruno Santiago, Janine Sobreira, a equipe, o time aqui da Redescast, e nós temos como informação, como um tema relevante, significativo, que é TEA. O que seria TEA? Temos a nossa doutora Natasha, neuropediatra, Juliana Caiafa, mãe atípica, e Daniel, que é realizador do Projeto Almar aqui na região oceânica, Praia de Itaipu. Vamos falar um pouquinho de TEA? Doutora Natasha, tudo bem? Sim, tudo bom. Vou fazer a primeira pergunta para você, que engloba a criança, o bebê. Quando os pais ainda não sabem se o bebê é TEA ou não, será que ela é mesmo ou é o pouco estímulo que ela recebe? Primeiro quero agradecer o convite para estar aqui hoje, tá? Seja muito bem-vinda. Do lado de uma grande colega, né? E vocês que estão conhecendo agora, mas uma equipe de peso. E essa dúvida eu acho que é uma dúvida muito comum, né? No meio pediátrico. A gente veio, né, de uma pandemia, uma ocasião muito marcada, onde a gente divulgou muito essa questão de uma privação de boa parte das crianças de socialização, de uma exposição excessiva a telas, e condições que foram completamente atípicas ao desenvolvimento que a gente conhecia. E aí várias crianças, quando vinham se demonstrando marcos de desenvolvimento atrasados, a primeira dúvida, né, dos pais era se poderia ser decorrente desse pouco estímulo, e até os próprios pediatras, que são quem estão no primeiro contato com essas crianças, levantavam essa bola, né? Ele ainda não fala, mas será que não é falta de estímulo? Ele ainda não consegue ter um raciocínio legal, um jogo simbólico legal, será que é falta de estímulo? E aí eu vou trazer a minha visão, né? Baseado, óbvio, no que a gente tem de conhecimento científico. A gente tem diversos estudos que envolvem desenvolvimento infantil. A gente tem escalas, em especial a escala de Denver, que é uma escala que a gente utiliza muito amplamente na caderneta de saúde da criança. A gente utiliza para avaliação de marcos de desenvolvimento em crianças em todo o mundo, em diversos países. E essa mesma escala é utilizada nos países europeus, nos países da América. A gente utiliza em crianças que são crianças que podem frequentar creche, podem ser criadas pela mãe ou podem morar em abrigos. Todas essas crianças alcançam os marcos em idades próximas e que são comparadas ao adequado. E por que isso acontece? Não é uma coincidência, né? Uma parte do nosso desenvolvimento, ela não precisa ser ensinada, ela acontece de maneira natural. Então, assim, a gente como indivíduo, né, a raça humana, ela tem extremo interesse em socializar e ela aprende principalmente dentro da observação, da interação, no engajamento com o meio. Então, assim, essa parte do que a gente fala que a criança atrasou porque foi pouco estimulada, ao meu ver, é uma falácia até um pouco cruel, né, com os cuidadores dessa criança, porque dá uma culpabilização para uma mãe que está investigando um atraso, e ao invés de ela seguir investigando esse atraso, ou, né, de ser direcionada para uma reabilitação, ela passa a rever o que ela poderia fazer para melhorar essa criança, e não necessariamente seguir na investigação. E aí a gente, olhando, né, por outro ângulo, a gente tem a questão que é diferente, a falta de estímulo da privação de estímulo. E aí a gente vai... uma coisa é a criança que necessariamente não teve um grande estímulo naquela primeira infância. Outra coisa são as crianças vítimas de maus tratos, as crianças que têm uma alimentação extremamente inadequada, são desnutridas, as crianças que têm uma privação muito importante. Talvez também porque fica muito tempo no celular, muito... E aí, nessa questão da privação, entra, assim, a tela. Porque, assim, a gente fala, né, que os neuropediatras, os pediatras, cada vez mais a gente bota a tela meio endemoniada, mas, na verdade, não é isso, não. Para o desenvolvimento acontecer, ele precisa ser permitido, não necessariamente estimulado. Então, quando eu falo de permissão, para uma criança aprender a andar, ela precisa de um espaço. Se eu trancar ela num berço 24 horas por dia durante 2 anos, ela não vai ter distância para andar. E isso acontece também quando a gente fala, né, de interação, de fala. A tela, ela na verdade, ela funciona como uma privação quando ela compete com o estímulo da criança observar uma mãe cozinhando e ver como é que é o movimento de cozinhar, observar os adultos falando, utilizando comunicação não verbal, a mão. E aí, ao invés de ela estar olhando para a mãe dela, que está conversando com ela, que está no telefone, que está cozinhando, quem está convivendo com ela está desviada para um estímulo maior, que é a tela, que é uma música, com uma figura dançando, uma figura brilhando. Então, assim, a tela, ela entra nessa situação, não entra como falta de estímulo, ela entra competindo pelo estímulo que a criança
poderia estar tendo naturalmente interesse. Juliana, então fala um pouquinho do cotidiano de uma mãe atípica. Nossa Senhora, cotidiano de uma mãe atípica, vamos lá. É tranquilo. É tranquilo, uma mãe atípica de 3, então, Caramba. com idades bem diferentes e demandas bem diferentes, é bem complicado. Então, eu tenho o Renatinho, né, que tem 4 anos, a Júlia, que tem 6 anos, e a Nina, que tem 12. Então, são demandas completamente diferentes. Hoje, a gente já chegou num ponto de tratamento, de terapias, onde diminuiu muito, né, a quantidade de terapias. Mas no início, era de segunda a sexta, 20 horas semanais de terapia. Então, todo dia eu saía de casa, 8 da manhã, ia para Icaraí, e levava, e ficava 3, 4 horas lá, e voltava, e levava para a escola, e pegava o outro à tarde para poder levar para outra terapia. Então, assim... Já cansei só de ouvir. Não, você não ouviu Isso nada. tudo ainda. com crianças a bordo, né? Isso Não tudo sozinha, não é assim. sozinha, porque como eu sou sozinha, né? Eu não sou casada, eu sou divorciada, então eu carrego todo mundo para baixo e para cima. E fora todo o resto, né? De uma demanda de uma casa, de uma demanda de trabalho, de uma demanda de mulher, né? Ainda ter que estimular em casa. Eu estudei muito também para que a gente continuasse estimulando de maneira correta. E hoje em dia, a gente diminuiu bastante a terapia, né? Porque foi uma evolução muito boa, mas ainda tem bastante. Eles fazem todo dia terapia, não na mesma carga horária, mas todos os dias. E eu acho que, assim, o que mais pesa para mim, o que mais pesou, o que mais pesa ainda, é a questão das noites de sono. E a doutora Natasha acompanhou, né? Acompanha os A seus... doutora Natasha, ela é neuropediatra dos 3. E se não fosse ela, muito provavelmente hoje eu estaria enlouquecida num hospital psiquiátrico, porque assim, ela sabe a dificuldade que eu tive de diagnósticos, porque, enfim, como os meus filhos têm altas habilidades, eles não têm um atraso, não tiveram atraso na fala, pelo contrário. Depois até quero que ela fale sobre isso. Mas a questão comportamental deles, pelo fato deles serem diminuídos perante a sociedade, acaba cada vez aumentando mais. Então eu tenho um pequenininho que ele é completamente opositor, desde pequenininho. Então, assim, se você falar o céu é azul, ele vai falar, não, o céu é verde. E aí de você que falar que o céu é azul. E ele vai dialogar com você, e ele vai brigar com você, e ele vai te tirar do prumo, porque ele é muito inteligente, para provar que o céu é verde, não é azul. Ele é muito opositor, ele é muito... como é que fala? Contestador. Também, mas assim, a Natasha vai saber explicar um pouco. Questionador. Mas assim, dos 3, ele é o que aparentemente você menos vai sentir atrasos ou questões, sabe, relacionadas ao TEA, mas que dos 3 é o que mais Tem prejuízo, tem né? prejuízo. Eu acho ele muito rígido, né? Ele tem muito pouca noção de empatia disso, de ceder, de ver prova social, né? As provas sociais dele são sempre contestando, que é um repertório fraco, né? E aí acaba entregando esse conteúdo mais contestador. Ao mesmo tempo que ele é muito inteligente intelectualmente falando, ele vai saber conversar com você sobre diversos assuntos de interesse dele. Ele sabe como... quais são os planetas, como funciona. Cara, ele agora tem esse negócio de saber por onde passa a água, o cano, e aí vai até aonde, sabe? Assim, ele é de uma inteligência assim, muito acima. Mas muito. Só que ao mesmo tempo ele é rígido. Tem que ser do jeito dele. E isso causa muito prejuízo de sofrimento para ele. E quando você falou do diminuir na sociedade, né? A sociedade, ela não dá, não é o valor, né? Ela não dá o suporte mesmo, né? Assim, dele. Cara, como é que é a palavra, assim? Por exemplo, meus filhos falam, meus filhos têm altas habilidades, meus filhos são inteligentíssimos,
Eles já alcançarem, né, o potencial deles, que eu acho. Exatamente. Não, e fora isso... Eles achatam eles pro meio, né? Eles querem diminuir eles para poder se enquadrar, porque eles saem para padronizar, né? Sim. E eu até também queria aproveitar, porque assim, a gente sofre muito nós mães, né, sofremos muito preconceito com isso, e acaba que os nossos filhos sofrem muito. Então, por exemplo, a minha mais velha sofre muito bullying. Ela sofre internamente porque ela não consegue ser ela. E como você não consegue ver, tem essa questão do TEA, como você não consegue ver uma deficiência oculta, né, uma deficiência invisível, a sociedade não está capacitada para ajudar aquela pessoa que está sofrendo. E sofrendo muitas vezes muito mais do que a outra que você consegue visualizar. Então, por exemplo, essas crianças são as que mais têm tendência a tirar comorbidades, a tirar a sua própria vida, a se automutilar, a se esconder. Porque elas têm uma inteligência de percepção muito maior, espacial, né? Muito maior. Então, ela sabe o que está rolando ali. Entendeu? E eu vejo muito isso na Júlia, assim, ela tem total noção. E elas têm uma sensibilidade acima, né, da média. Elas entendem muito mais do que vocês podem imaginar, e as pessoas diminuem a capacidade delas. Porque elas não demonstram tanto. Daniel, né, e você no seu projeto, falando sobre inclusão, nesse preconceito que existe na sociedade, né, geral, a gente que não tem, não somos atípicos, já tem esse preconceito no dia a dia, né? São vários. Como que você vê esse projeto quando chegam as mães, as crianças? Existe uma integração e, ao mesmo tempo, quem está fora... Enfim, como é que você percebe essa... Existe uma fragilidade muito grande, é o que eu percebo. E falando também como profissional da área de saúde e pai atípico também, que eu sou, a gente está acostumado a ser excluído, né? Até os pais, não só os as pais, crianças. as crianças, Sim, a gente é realmente excluído da socialização como um todo. Pode até, como muitos dizem, né, chamar para festa, mas tirar para dançar é mais difícil. E muitas vezes chegam ao Projeto Almar fragilizados, precisando de uma socialização, precisando de atividade física, precisando de espaço, liberdade para correr, que muitas vezes não tem, seja num parquinho, seja num pátio do próprio prédio, do condomínio, ou na rua mesmo, porque existe a preocupação tanto para a criança não se machucar e a preocupação dos outros pais para que aquela criança não machuque os filhos dela. Então, é tido como uma, entre aspas, ameaça às outras crianças ditas sem deficiência. Então, eu acredito que a gente consegue incluir a todos, né? Não só crianças com TEA, adultos com TEA, como todas as outras comorbidades que o Projeto Almar ali atende, pessoas com deficiência física, mental, sensorial, intelectual, idosos, pessoas em situação de depressão, e a gente consegue ali fazer uma socialização, uma integração. A gente integra as pessoas nas várias atividades, sejam elas esportivas, sejam na área de saúde, seja na área da cultura, da educação. Com diversas deficiências todos juntos, assim. Tem autista, tem deficiente físico, tem deficiente visual, tem crianças com síndrome de Down, então assim, é todo mundo, é muito legal. E pessoas sem lindo. deficiência. Pô, e que tá ali, cara, é muito... É uma eu não sei nem te explicar. Uma inclusão energia, inversa, né? A gente tanto inclui... Trouxe o apoio, todo mundo quer estar ali. Na verdade, incluindo pessoas sem deficiência ao ambiente. Né? E quando é que tem esse projeto? Fala um pouquinho assim de projeto, quanto tempo, como é que faz as pessoas chegarem a esse projeto? O Projeto Almar tá no Instagram, @Projeto Almar, sigam o @Projeto Almar. E ele acontece a cada 15 dias, seja em qualquer praia que tenha uma boa balneabilidade, segurança e acessibilidade. A nossa equipe ela é formada por voluntários incríveis de diversas áreas, seja do meio ambiente, da saúde, do esporte, do direito.
E a gente não cobra taxa, não cobra mensalidade. A inscrição ela é realizada, tem uma organização, e ela é realizada pela internet, pelo Instagram, pelo link que é liberado no Instagram. Na quarta-feira, que antecede o Projeto Almar, às 9 horas da noite. A gente libera esse link, chega a um número X de participantes, e aí a gente fecha a inscrição online, e aí só permite inscrição para pessoas com deficiência ali no local. É uma questão de segurança, né? Por orientação do Corpo de Bombeiros, nossos próprios guarda-vidas. E você esqueceu de falar que tem toda uma estrutura, né? Eles fazem uma cobertura por causa do sol, tem água, tem comida, tem fruta, tem todo um uma suporte. toda, assim. Aí você vê as crianças lá, tipo, mais carentes, vão lá e fazem um lanche, tomam um café da manhã. Tem crianças que, antes de qualquer coisa, vão ali, aí Pra comem tomar um 3 italianos, um bolo, É. um suco, uma água, um guaravita, aí fala, agora eu E vou. bota É um A gente tem, incentivo. são 3 tendas de 3x3. Não E falta comida, não falta água. Cara, é muito É legal. bem bacana. Eu sou suspeito, mas é muito Ele legal. é bem legal. A gente tem rodas de capoeira, a gente convida outros projetos, Sim. parceiros também da região, seja da Tem as região canoas oceânica de também Niterói. participando, né? Canoas havaianas, a gente tem Tem clubes surf parceiros de canoa havaiana, surf, bodyboard, mergulho em água rasa, natação, caiaque aberto, Olha quanta gente, Tá aumentando né? muito. Integrada. stand-up legal. paddle. Muito E bom. isso é só na área de esportes, né? Porque é importante falar que a gente também presta uma consultoria psicológica para a família e o participante, ou consultoria jurídica para a família, para o participante, porque é um projeto para a família. Então, o participante ele vai se inscrever, mas seja sua mãe, seu pai, seus irmãos, vão participar todos juntos das Nesse atividades, projeto. seja ela de meio ambiente, de saúde, de cultura, de educação, de esporte. São todos bem-vindos no Projeto Almar. É um projeto realmente, genuinamente inclusivo. Aí, doutora Natasha, voltando aqui do tratamento, primeiros sintomas, né? Falando sobre o TEA, quais são os sintomas, os principais, que a gente sabe que são vários, mas os mais relevantes? Para a gente se atentar, né, falando ainda do bebê que está na investigação inicial, a gente tem alguns sinais que a gente chama de red flags, né, que são para a gente poder ficar atento, não necessariamente são critérios diagnósticos. Então, assim, a gente fala muito do contato visual, é importante lembrar que o contato visual não é só eu olhar para você, né? A gente fala do bebezinho, ele com mais ou menos 1 mês, ele já tem um contato visual totalmente bem estabelecido, e antes dos 6 meses ele já triangula o contato visual, né? Nas subclassificações, você oferece um brinquedo, ele já olha o brinquedo, olha para a mãe, né, para ver se é seguro, e volta a olhar para o brinquedo para pegar. A gente tem dentro do contato visual ainda, o tempo de sustentação, a utilização dele e tudo mais. E cada vez mais a gente agora tem estudos novos envolvendo a função de mãos em bebês com TEA, né? A gente sabe muito dos bebês que chamam a atenção porque eles têm estereotipias, mas os bebês que não necessariamente vão ter estereotipias, eles vão ter uma forma de explorar o mundo, às vezes atípica, utilizando a mão, que é uma forma de a gente se comunicar, de explorar. Então, assim, um bebê de 1, 2 meses já estende a mão, né, na direção mais ou menos do rostinho da mãe. Um bebê de 4, 5 meses já estica o bracinho para ser pego no colo. Então, a gente começa a examinar cada vez mais como é que o bebê examina antes de 1 ano, né, o objeto que é oferecido. Normalmente, ele faz a versão para examinar todos os lados, depois leva a boca. Depois de 1 aninho, até uns 18 meses, a utilização dos objetos usando a função correta. Se você oferece uma panela, o bebê não vai usar a panela para bater no rosto, ele vai fingir que está cozinhando. Outro sinal de alarme que a gente utiliza muito são as alterações sensoriais, né, com destaque principalmente na introdução alimentar, aquele bebê que não aceita botar a mão num alimento, não consegue progredir uma textura de alimento, continua preferindo só a textura líquida. A gente tem as alterações sensoriais sonoras, que é aquele bebê que se incomoda muito com o som. Alterações sensoriais que podem ser também relacionadas à dor, às vezes. Um bebê que é muito, se irrita, bate a cabeça com muita força, ou não parece sentir tanta dor. As alterações de sono, que é outro sinal de alarme importante, né? A gente sabe que bebês dormem mal mesmo, mas assim, normalmente quando é uma coisa muito fora do padrão, o bebê já fez 6 meses e ainda acorda de 3 em 3 horas, de 2 em 2 horas, quando acorda não volta a dormir, ao longo de um dia ele dorme muito pouco, as alterações de sono também chamam a atenção.
E aí, falando de fala, né? Porque a maioria das crianças autistas chegam nos consultórios porque elas acabam atrasando para falar, né? Que é o que eu acho que a Juliana queria que a gente conversasse. A gente precisa entender que o diagnóstico de atraso de fala, né? Ele pode ter vários diagnósticos diferenciais, não necessariamente o TEA. Mas a gente precisa entender que o critério diagnóstico para a gente fechar o diagnóstico de transtorno do espectro autista é prejuízo de comunicação. Dentro da comunicação, a gente tem a fala, né? E aí a gente tem principalmente a produção de linguagem verbal, oral, né? Do bebezinho, que antes dos 6 meses ele já vocaliza, né? O ai, os sons guturais, angu. Depois dos 6 meses até 1 ano ele costuma lá, né? O papá, mamã, dadá. Normalmente começa a dar função próxima a 8 meses, 10 meses, o mamã para mamãe. E depois de 12 meses a 18 meses ele começa a soltar as palavrinhas, dos 18 aos 24, frases. Só que mais do que isso, né? Mais do que falar. O bebê, ele, antes de 1 ano, ele tem que ter pelo menos 3 ou 2 gestos comunicativos. O que são gestos comunicativos? Tchau, vem cá. Ele tem que apontar ou compreender o apontar, né? Com 8 meses, e quando a gente fala de comunicação, a gente pensa muito na produção. É importante a gente entender que essa criança ela precisa compreender a comunicação. Então, se eu falar assim, vai lá e pega o seu chinelo. É uma compreensão que essa criança tem que ter e normalmente 1 aninho ela já consegue compreender comandos simples, com 18 meses comandos complexos. Vai no seu quarto e pega o seu chinelo. 2 mandos, né? Então, quando a gente avalia a linguagem, é muito importante a gente ver como é que é a comunicação geral dessa criança. Compreensão, produção, não só produção verbal, mas produção de linguagem de maneira geral. E quando a criança atrasa a fala, eu falo que isso ajuda muito ela, porque ela ajuda ela a chegar, isso incomoda os pais, as pessoas não falam assim, poxa, um rapazão desse de 2 anos e não fala, e ela acaba chegando no neuropediatra, mas a criança que não atrasa a fala, normalmente ela tem um diagnóstico muito postergado, porque ela consegue, né, nas situações, suprir mais ou menos o que é feito, e a avaliação de comunicação... Disfarça, né? Sim, e a avaliação de comunicação é uma avaliação muito mais tênue. E aí, vou dar o exemplo, né, no caso dos seus filhos, eles sempre falaram muito acima da média, né? Qualquer coisa diferente chama atenção, não só para baixo, mas também para cima, né? Então, eles usavam palavras muito difíceis, palavras de maneira muito funcional, mas uma complexidade de adulto. Mas quando você usava o intrínseco da linguagem, né, que, por exemplo, uma criança de 2 para 3 anos, ela já começa a relacionar assuntos. Então, eu falo assim, poxa, Juliana, você gosta de comer hambúrguer? Você vai falar assim, hambúrguer eu não gosto, mas eu gosto de batata frita. Ah, eu gosto de hambúrguer com refrigerante, inclusive vamos lá naquele restaurante. Então, assim, eu não perguntei se ela quer ir no restaurante, se ela gosta de batata frita, mas ela consegue, dentro de um conteúdo... Entender o que você está querendo dizer com aquilo. Entender falar. E engajar no diálogo. Porque eu não segui perguntando. Você me ofereceu esses outros dados baseado no conceito, e aí é teoria da mente, né? Que eu perguntei de hambúrguer e que eu quero saber mais de você. Então, você foi me entregando vários conteúdos, me convidando... A criança que está dentro do espectro, às vezes ela não consegue ter esse conceito tênue de que ela não precisa... Algumas conseguem, né? A lapidação mais rebuscada. Mas no primeiro momento ela tem muita dificuldade de entender esse conceito tênue, né? Que a comunicação não é só falar, demonstrar o que eu quero e responder o que você me perguntou. A comunicação, ela flui, né? Entre a gente, e isso entre as pessoas típicas é muito natural. Entre as pessoas atípicas, nem tanto. E aí é um exame mais minucioso mesmo e que às vezes acaba retardando o diagnóstico, às vezes acaba dificultando o diagnóstico. E o tratamento? Então, o tratamento é sempre o melhor possível com o que você tem no momento. Sim, aí é que é o problema. E por que eu tô falando isso? Porque, assim, a gente tem dentro do Brasil, né, e dentro das localidades, né, as mais diversas situações, né, financeiras, de localização mesmo, né, a gente tem grandes interiores com pouca disponibilidade de tratamento. Então, assim, aquela criança que não fechou um diagnóstico, seja do que for, independente de ser o transtorno do espectro autista, de ser um transtorno de linguagem, de ser um distúrbio motor de fala, ela normalmente tem acesso a um médico de família ou a um pediatra. E aí eu preciso muito, né, que esse médico que está de frente para essa família fale assim, olha só, eu não sei o que ele tem ainda, mas ele atrasou para falar, ele precisa ir para uma fono. Olha só, eu não sei qual é o diagnóstico, mas ele não está progredindo textura de alimentação, ele precisa de uma TO. Então, assim, a gente precisa identificar o sintoma e quem é o profissional que poderia ajudar esse sintoma.
Conseguiu isso, a primeira linha de tratamento já foi alcançada, já está adiantando a vida dessa criança. A gente não precisa segurar a criança sem um tratamento até fechar um diagnóstico. Mas, quando a gente fecha o diagnóstico de transtorno do espectro autista, claro que, assim, o tratamento é sempre muito individualizado. Mas o que a gente tem de comprovação científica na literatura, que é capaz de mudar a evolução dessa criança e que é capaz de melhorar o prognóstico, é a análise aplicada ao comportamento, que é terapia ABA, ou Denver, né, numa criança muito pequenininha, com técnicas mais naturalísticas, mas de maneira geral, tudo é análise aplicada ao comportamento. E aí, dentro dessa análise aplicada ao comportamento, normalmente quem gere essa terapia é um psicólogo, e o mais comum, né, como as crianças costumam ter disfunção de fala, de linguagem, é associar essa terapia a uma fonoaudiologia e pelas alterações sensoriais, proprioceptivas, de tônus, normalmente um terapeuta ocupacional. Mas isso é muito individualizado, pode ser... Por exemplo, de novo, vou usar o exemplo da Juliana. Mas, assim, às vezes os filhos dela são muito inteligentes, não precisam necessariamente de um apoio para alcançar marcos escolares, mas como eles têm muita facilidade, eles se beneficiariam, sim, de um psicopedagogo para fazer essa adaptação curricular, no sentido de ter um interesse, de ter engajamento. Então, quando a gente fala de terapia, é muito individualizado. Nem todos os autistas vão ter as mesmas características que os seus, e nem todos vão precisar das mesmas terapias. E uma vez eu ouvi de uma mãe uma frase, ela falou assim, todo mundo fala, né, que é um tratamento individualizado, mas todo mundo quer fazer o que todo mundo está fazendo. O seu filho fez isso, deu certo, eu vou querer pro meu também. É o que acontece. Exatamente. Mas aí olham, né, no caso, olha como estão, maravilhosa, eu também quero fazer isso. Só que assim... Provavelmente não vai funcionar. Não vai funcionar para o seu. E eu fico até com pena, né? Eu acho que os pais ficam perdidos mesmo no desespero, né? No primeiro momento. E falta, às vezes, um profissional que fale assim: olha só, o que eu tô te apresentando faz sentido? Porque aí sim, né? A gente vai juntos nesse tratamento. Quando o profissional não tem essa abertura com os pais, às vezes os pais ficam assim: que mais que eu posso fazer? Eu não entendi muito bem o que o médico mandou, mas eu vou fazer o que eu achei melhor e o que tá dando certo pro vizinho. Mas eu, como mãe, acho importante também. Estudar, assim, não tem como pagar um curso, cara, vai pra internet que tem um monte de podcast onde você vai aprender um monte de coisa, porque quando você sabe um pouco sobre o que o seu filho vai fazer, você consegue brigar e lutar, pô, isso aí não tá legal, isso não tá funcionando. E falando nisso, pais, né, o Daniel também é um pai atípico, como é que é a estrutura familiar, assim, entre o pai e a mãe? Isso aí é complicado. Tem muito pai vacilão, né? É impressionante. Cerca de 97% dos pais pagam mico, literalmente. A figura pai. Mas a gente tem um estudo, né? Enfim, que 80% dos pais de crianças autistas se separam antes dos 2 anos. Né? Então, assim, a quantidade de mães que ficam sozinhas de crianças autistas é muito grande. Então, assim, é um estudo feito no Brasil, né? Que 80% dos pais abandonam os lares ou então não aceitam, e aí tem questão... Enfim, não sabem lidar, e tem violência, e tem maus tratos, porque não entendem aquilo. É uma vergonha. Né? Porque aí vem de uma questão social, de criação. Então, acha que é frescura, acha que é bobeira, que é pirraça. Que é só dar uma surra que vai resolver. Exatamente. Eu já passei por isso. Né? Ela tinha uma questão assim, você pega ela no colo o tempo inteiro, você só anda com ela no colo, bota essa menina na areia, taca essa menina, ela não pode pisar na pedrinha. Então, assim, era uma tortura aquilo para ela. E ela tinha que... E ela não queria... a sensibilidade e ela não queria, tipo, desagradar as pessoas. Então, ela fazia aquilo chorando para não desagradar as pessoas, e aquilo para ela doía a alma. Só que era como assim, aí a culpa é da mãe, né? Uma criança teia se sente inadequada, né? Exatamente. Principalmente na adolescência. Então, e aí eu digo assim, a escola, né? Qual seria, se é que existe, né, uma escola ideal, aquela que não vou falar a palavra normal, porque quem é normal? Inclusiva, ou uma escola padronizada e que você tem um suporte
junto com essa criança? Você ou Essa- eu? Vamos não, começar essa- por qual? Esse é o meu mundo ideal e é por isso que eu brigo, e é por isso que eu luto. E é difícil, né, de conseguir. Quantas escolas... Teve um ano que eu passei por 9 escolas. Só na 9ª escola aceitaram matricular Miguel. E Tem. todas elas, Minha o comadre pior de passou por tudo, isso, é que eles fizeram entrevistas com o Miguel. Então era uma expectativa e frustração, expectativa e frustração. Isso vai machucando ele e machucando a gente muito por dentro. A E vontade que dá de tirar da escola, né? e a gente não pode demonstrar para ele, não pode desabar na frente dele, a gente tem Não. que segurar o choro. É isso que ninguém E eu entende. sou um pai atípico solo, né? Porque o que aconteceu comigo foi o Conta inverso. isso aí. Né? Que na verdade a mãe do Miguel, quando ele tinha 2 anos, nos deixou. Então é uma exceção à regra, porque as mães são, em sua grande maioria, maravilhosas, maravilhosíssimas. E E você... a escola, eu cheguei a ter escolas caras, de primeira linha aqui na cidade, que cobravam a mensalidade, cobravam mais metade da mensalidade para ter um Suporte, professor, né, De apoio. assistente de apoio. Eu tinha que estar no psicólogo que eles indicavam, no nutricionista que eles indicavam, na fono que eles indicavam, no psiquiatra que eles indicavam. E ainda falava que a culpa era sua, provavelmente, né? Tipo, porque você não E no Não, ano- e você se mandaram, né? submetia E no ano a isso. seguinte não Você acabava aceitaram. se submetendo por desespero. E no ano seguinte não aceitaram a renovação da matrícula. Então, assim, a gente sofre muito, muito mesmo. A gente apanha, literalmente. E é por isso que a gente apanha. começa a lutar, e por isso que a gente começa a fazer nós mesmos. Por exemplo, ele criar um projeto inclusivo. Você pode perceber que a maioria dos pais e das mães atípicas, que são pessoas, né, de coração, eles acabam vivendo aquilo, estudando aquilo, trabalhando com aquilo, se envolvendo com aquilo, porque se a gente não fizer, ninguém vai fazer, ninguém vai entender, ninguém vai se movimentar para isso. E vocês, entendeu? é a maior Ninguém. parte da sua vida, né? Eu tenho 3, cara. É cuidar. Eu tenho 3, entendeu? Então, assim, não é porque fala que o problema do meu é menor. Cara, por exemplo, as crianças com nível muito suporte, quando chegam à adolescência, que se sentem, né, tipo, diferentes. Aí começa a automutilação, aí começa uso excessivo de remédio, então começa com droga, então... E aí você vai ver a perspectiva de vida de uma a qualidade, pessoa... né, de vida Não. é muito ruim. Você já botou no Google qual a expectativa. expectativa de vida de uma pessoa autista? Você já botou no Google para ver? 36 anos. E você sabe por quê? Porque quando você não tem um diagnóstico, quando você não sabe lidar com aquilo, quando você não tem tratamento, eles acabam tirando a própria vida. É difícil para eles se relacionarem, serem aceitos, serem convidados. E Hoje não em serem dia- Não alcançar julgados, nunca né? uma expectativa, Nunca, né? nunca Que vão assim, alcançar. existe uma expectativa da sociedade, existe uma expectativa deles com a sociedade, e é muito difícil não ser alcançado bilateralmente, né? Sim. Então, assim, é muito complexo. Falando da escola, assim, só para Terminar, porque isso é terminar esse importante, tópico, né? né? Eu acho assim, a escola inclusiva, não existe uma escola perfeita, né? E eu particularmente não gosto muito quando a escola vende esse peixe, né? Nós somos inclusivas. Vocês são inclusivas em quê? Pra quê? Do quê? O que vocês fazem, né? Então, pra mim, assim, hoje em dia, né? Depois de também muitas quedas do cavalo com pacientes, eu tenho muita percepção que o que importa é a escola ter interesse no seu filho, em conhecer o seu filho, né? A inclusão, ela é vendida assim, não, a gente bota um mediador aqui para cada autista. E a própria inclusão, ela é individual. E a inclusão não existe assim, não tem como adaptar um currículo para os autistas. Não, o seu autista precisa de um currículo, dele precisa de outro currículo. É o PEI, De repente... E aí a escola que tem interesse em conhecer a sua criança, em conhecer a demanda dela, o potencial dela, mais do que conhecer o prejuízo, né? Mas saber onde que a gente pode chegar. Essa escola, assim, essa escola você ouve no discurso, né, da pessoa que está apresentando a escola, você fala assim, poxa, que legal, ele quer que meu filho venha aqui para eu mostrar como é que é a escola, para ele conhecer meu filho. Poxa, que legal, ele tem um projeto depois que meu filho iniciar na escola. Gostei dessa escola, porque eles estão atentos
que o meu filho não é mais um autista, não é mais um número, não é mais uma despesa para a escola. Eles têm interesse naquele indivíduo, no crescimento individual, e principalmente a escola tem que ter uma visão de valores dos alunos que não são atípicos, né, dos alunos típicos. Então eles querem que a turma cresça como um todo, né, não Ou seja, só é equidade pela diferença, né? sim, e não querer igualdar a todos, achatando todos para caberem na mesma plataforma, né, da turma. Você tem não. que se adaptar Não é naquele universo para ele se adequar a turma, à não, turma. né? A gente quer justamente Não é que a isso. gente não quer igualar eles. A gente quer que eles tenham as mesmas oportunidades para atingir o potencial máximo deles e não atingir o potencial da turma. E aí entra, né, o nosso erro quando a gente pensa em inclusão. Muitas vezes falam assim, tudo que eu quero é que ele passe de ano igual o colega. Eu fico, gente, às vezes uma criança que nem escreve, tudo que eu quero é que ele pegue no lápis. Exatamente. E a gente precisa adequar tanto as expectativas positivas quanto as expectativas possíveis, né? Então, assim, Realísticas, né? e aí, assim, não é ser cruel com aquela criança, não, é valorizar o processo dela, direcionar o processo dela. Às vezes é uma criança que tem uma cognição ótima, mas tem um social péssimo, e o projeto escolar dele não vai ter nada a ver com a adaptação curricular, vai ser socializar melhor, vai ser conseguir engajar numa brincadeira com o colega, respeitar o colega, Exatamente. e também se tudo impor que eles É por diante da querem. isso que ele situação. tá lá. Tudo que eles querem é E- isso. E aí, quando a escola tem esse valor, né, na formação das crianças típicas, a gente consegue também valorizar a formação das atípicas. Então, para mim, assim, hoje em dia, né, a escola ideal não existe uma técnica, não existe uma inclusão que funcione. Porque todo mundo fala assim, um PEI, várias escolas dos meus pacientes compram PEIs prontos de psicopedagogas. Gente. Aí fica assim, mas essa psicopedagoga nunca viu ele, ela só pegou um papel É, bonito e botou. Exatamente. Então fica assim, da onde surgiu esse PEI de alguém que não conhece a criança? Não existe escola que fale assim, a gente faz a inclusão aqui, todo mundo tem um caderninho diferente, um lápis com um pegador, aqui todo mundo tem a oportunidade de usar abafador. Não é isso. Não que é a gente isso. O que é PEI? Assim, porque quem está ouvindo o explica- podcast não sabe o que é PEI. PEI. O PEI é o plano de ensino individualizado, né, resumidamente. Tá. Mas assim, tem outros nomes, às vezes, de repente, pode ter um direcionamento só para uma área, né? E, doutora Natasha, aqui para a gente também aqui finalizando, tem uma outra questão que são os 3 graus que existem no TEA, né, no autismo. O grau 1, 2 e 3. Resumidamente, que eu sei que é bem profundo, o que você tem, a gente que não, DSM, mas- Tá. não sabe, né? Eu Como é acho que que o é? DSM é mais grande, assim, É? se eu for falar vai ser um conteúdo maior. É, Mas eu vou resumir, né, assim, quando a gente fala de inclusão é importante conhecer o indivíduo e não apenas o grau, antes de tudo, né. Tá. Porque assim, eu falo assim, dentro do autismo, inclusive, eu acho o grau 2 o mais cruel de todos, né, porque do 2 a gente tem fenótipos muito próximos do 1 e tem fenótipos muito próximos do 3, e o grau 2, na minha opinião, né, ele é o grau mais conturbado, assim, que aí tem todo mundo lutando ali no meio de uma diferença muito grande. Mas a gente tem basicamente, né, dentre os critérios diagnósticos, que a criança tem que ter um padrão de comportamentos rígidos e ou repetitivos, mas o prejuízo de comunicação e interação social, a gente fecha o diagnóstico. E aí a gente pega essa criança e a gente vai graduar em nível 1, nível 2 e nível 3. O nível 3 é aquela criança e a graduação é baseada praticamente, né, no grau de autonomia e comunicação envolvendo a linguagem daquela criança. O nível 3 é uma criança que precisa de muito suporte, né? Então, ele precisa de muito suporte dentro da sua comunicação e dentro da sua autonomia. Então, resumidamente, são os autistas que são bem pouco verbais, são as crianças que têm bem pouca autonomia, então pouca noção de perigo, pouca noção de higiene, precisam de muito suporte para essa manutenção. Às vezes não consegue nem comer sozinho. No nível 2, a gente precisa de um suporte moderado, né, para a comunicação e para a autonomia dessa criança. Então, normalmente, é o que eu falei, tem um fenótipo muito amplo, o nível 2, né? Mas são crianças que já conseguem se comunicar minimamente, mostrar o que querem, conseguem responder diante de alguma demanda, mas não necessariamente conseguem estabelecer uma comunicação funcional e ampla. E relacionado à autonomia, são crianças que já têm alguma autonomia, comem sozinhos, às vezes conseguem botar uma roupinha, tirar, mas tem aquela dificuldade na autonomia completa e esperada para aquela idade, né, entre os pares.
E o nível 1, ele exige muito pouco suporte. Então, normalmente são as crianças que já falam, têm uma fala muito próxima da funcional, mas você vai ver que vão ter alterações dentro de um diálogo, dentro da percepção. Ou falam muito, ou falam... Dentro da percepção, às vezes, de uma figura de linguagem, de uma ironia, que é uma lapidação final da nossa linguagem. São crianças que... Na hora de examinar, na expressão facial, às vezes não conseguem entender que não estão sendo interessantes, não estão usando um tema pertinente. Então, Tem que mandar cala a boca. tem que ter pistas, ter. Né? Não tem filtro. E dentro da autonomia, são crianças que têm uma autonomia Não. muito próxima, mas ainda não alcançaram os pares. Então, assim, a gente tem exemplos até muito legais, né? Que são crianças, às vezes, que já têm a percepção de que eles estão atingindo os pares. E aí eu tenho muito da adolescente, né? Que eu falo assim, poxa, cara, pra você ser nível 1, só falta você aprender a calcular troco. Eu lembro disso. E aí eles super se engajam, porque às vezes é uma área abstrata, né? Pra gente que é típico, é muito óbvio que R$50, o negócio custa R$35. Se eu te der 50, você tem que me dar 15 de troco. Mas uma criança típica, aquilo é muito abstrato. Custa 35, mas eu tô te dando mais. Não necessariamente quanto a mais, quanto é o troco. Então, assim, dentro de cada indivíduo, né, tem características que vão aproximar mais ele do nível 1, nível 2 ou nível 3, de acordo com a sua autonomia, a sua Nível 1 linguagem. você solta sozinho e se vira e você não se preocupa. Por exemplo, hoje em dia eu pego meus filhos e posso largar numa festinha. Por exemplo, a Júlia tá com 6. Eu posso largar numa festinha e pegar depois. Ela vai se virar, ela vai chegar no adulto, vai chegar na criança, ela vai... Vai pedir o que ela quer comer, vai contar o que Ser- aconteceu. Exatamente. Vai no banheiro sozinha, se limpa sozinha, vai pedir para ligar para a mãe, vai saber o endereço. Então, assim, eu posso largar ela e, tipo, ela vai se virar. Por mais que ela fale pra caramba, e a gente tem que mandar ela ficar quieta, mas ela vai se virar. Entendeu? Diferente de uma criança, de repente, que não vai saber, eu quero ir embora, eu tô... E né? não consegue falar, não se consegue às explicar. vezes ir no banheiro É. e se limpar, vestir a roupinha de volta. Pra mim, é pior deixar o meu pequenininho, que tem uma fala sensacional, que você vai achar que ele tem 40 anos, mas que a questão social dele é muito mais reduzida do que a da outra, que fala pelos cotovelos, eu não deixo ele, mas eu deixo ela. E se você vir no contexto geral, você vai achar que ele, né, se vira, mas se passar uma moto ele entra em pânico. Se tiver muita gente, você lembra que eu tive que ir embora do Projeto Almar? Eu tô em pânico, tem muita gente, tem muito barulho, tipo, Multidão, som, Barulho né? das ondas, Não, ele das entrou em pessoas pânico lá. falando, Ele entrou em capoeira e tudo ele entrou mais. em pânico, eu tive que ir embora por causa dele. Embora. E tem mães, né, que é engraçado. Tem uma mãe, por exemplo, uma participante, que o filho dela é DJ. Ele tem TEA, ele é DJ, e ela gostaria muito que ele fosse lá para fazer um som. E eu gostaria muito que ele participasse, fizesse o som, mas como, né? Eu vou ter uma Pode que ser vai... um projeto adaptativo com fone, né? Pode, som mas, só por pra quem exemplo, a tem Júlia vai fone. ficar lá na caixa de som porque ela tem hipossensibilidade. Ela se machuca, ela não... Agora o outro, se você fizer assim nele, ele sente uma dor absurda. Meu filho tem hipossensibilidade à A Júlia sai temperatura, por exemplo. sangrando, mas não... Cada um tem uma Entra na água Cada um gelada tem uma forma, do né? inverno. A gente Júlia, tem, né? Bom, finalizando aqui, estamos chegando ao fim. Não. Eu vou perguntar para vocês dois, que são, né, um pai atípico e uma mãe atípica, muito queridos, qual seria o conselho ou uma frase que você falaria para um pai atípico? Uau. E você, Juliana? Procure pra sua pra ajuda mãe. clínica o quanto antes. Não deixe para depois. Não tenha em caso de dúvida, procure. Porque é muito importante. O diagnóstico tardio atrasa, prejudica a socialização, prejudica a criança, prejudica a família. É muito importante que procure uma neuropediatra, fonoaudióloga, uma equipe multiprofissional que trate seu filho. Mas, como a doutora mesmo disse, no Brasil é muito grande, então é importante a gente também capacitar a saúde pública e que ela preste um serviço de qualidade, seja municipal, estadual ou federal. Exatamente. E você, Juliana? Então, Para uma mãe atípica. Uma mãe atípica, eu vou usar a frase da Violet, nossa amiga, linda, maravilhosa. Mãe sabe, mãe sente. Então, se você sentiu que tem alguma coisa ali
que a gente sente, não tem muita explicação, tá? A gente sente. E tentar não ouvir em volta, vai o que seu coração mandar, se joga, estuda, procure um bom neuropediatra, porque faz muita diferença. Eu acho que se eu não tivesse conhecido a doutora Natasha, talvez minha filha, principalmente a minha filha mais velha, hoje estaria passando uma dificuldade muito grande, que a gente pegou ela num processo de depressão muito, muito severo e eu não conseguia diagnóstico de jeito nenhum. E eu não desisti. Então, assim, mãe sabe, mãe sente, não pare no primeiro profissional se você ouviu uma negativa do que você está sentindo, procure ajuda, procure um bom profissional. Eu não desisti, eu não fui em eu fui em 1, fui em 2, fui em 3, não desisti, cheguei na Natasha, foram anos até o diagnóstico da minha filha mais velha, desde que ela tinha menos de 1 ano, eu já sabia. E, enfim, o próprio pediatra dela, olha que loucura, o pediatra dela, 12 anos atrás, ela antes de 1 ano falou assim, eu acho, porque ele não era neuropediatra e há 12 anos atrás a gente não tinha. Tinha tanto conhecimento, né? Eu tenho quase certeza que a Nina é autista. Leva no neuropediatra, mas ele já mandou para TO, ele já me encaminhou para tudo, foi... cara, ele Dr. Jorge, te amo. Tá certo. Se você tá assistindo isso. Se tá assistindo, eu vou te mandar, Dr. Jorge. Há 12 anos atrás o cara virar e falar isso. Verdade. E eu passei uma vida, assim, a minha família, você é louca, tá maluca, tá botando problema onde não tem. E, cara, eu não desisti, mas assim, quando eu cheguei lá, a doutora Natasha sabe, ela tava num quadro bem severo de depressão. Então é isso que a gente não pode, que a gente tem que falar para as mães. Se você sente, você conhece seu filho mais que ninguém, porque o que eu fui, assim, esculhambada, menosprezada, que eu tô vendo problema onde não tem, que a culpa é minha. Então, corre atrás. Eu acho que esse é o principal recado de mãe. Coisa importante também de lembrar aos pais e às mães não esqueçam de vocês também. Se cuidem. Eu vou te falar que... Se cuidem, pratiquem esporte, façam terapia, socializem, porque a gente chega num momento que parece que a gente esqueceu um pouco da gente. Não, eu hoje tô assim. Resgatem. Se resgatem. Contínuo e constante. Vocês não podem entrar em depressão. Poder pode. Não pode. Mas não podem aceitar. Não podem aceitar. Não podem aceitar. Façam de tudo mesmo que vocês podem, para poder ter uma boa qualidade de vida. Porque quanto melhor você tiver, melhor seus filhos estarão. Isso aí. Exatamente. Gente, obrigada. Vocês foram muito, assim, adorei. Nem doeu, né? Eu mesmo me emocionei, porque eu acho que teve vários momentos emocionantes aqui, profundos. É um tema, como eu disse, significativo, relevante, que a gente precisa informar. Porque os pais merecem, vocês, mães atípicas, pais atípicos, as crianças atípicas, precisamos aceitar as diferenças todos e dar esse suporte, porque nós todos ganhamos. Chamar pra dançar. Obrigada, muito obrigada. Obrigada. Obrigada.